Esse vídeo é a respeito de alguns aspectos da vida do Josef Mengele, personagem da Segunda Grande Guerra, que eu considero como um dos principais, se não o principal, o mais interessante personagem da Segunda Grande Guerra Mundial, especialmente para nós estudantes de odontologia, porquanto ele, como integrante do Partido Nazista, como médico, antropologista, com 2 doutorados em antropologia e doutorado em medicina, ele desenvolveu a sua pesquisa no direcionamento de algumas patologias que guardam interesse com as pessoas que se interessam pela cabeça e pelo pescoço. De maneira que nesse vídeo eu vou fugir dessa abordagem corriqueira que se faz no contexto da sua pesquisa acadêmica, ou mesmo como integrante médico da SS nazista, sobre o aspecto ético e moral dessa pesquisa, bem como se ela foi relevante ou não para o desenvolvimento da ciência. Eu vou abordar esses aspectos da vida pessoal, da formação acadêmica e particularmente no contexto da morte do professor Josef Mengele. Isto posto, o Josef Mengele era filho de Carl e Walburga Mengele. Era o segundo filho desse casal, cujo filho mais velho se denominava de Carl Mengele Jr. E o irmão mais novo do Josef Mengele foi denominado de Alois Mengele. É importante se ressaltar que o material genético do filho, cuja foto é apresentado em tela, e que, se eu não estou enganado, possuía heterocromia, ou seja, um olho castanho e outro tendendo para o azul, e Walburga Mengele serviram de base para o atestado a respeito da morte do Mengele, que ocorreu por meio da análise do DNA. E relativamente à morte do Alois Mengele, é importante se ressaltar que ela ocorreu em 1974, 2 anos antes da visita de Rolf, em 1976, quando visitou o Josef Mengele. Também é relevante acerca dessa vida pessoal do Josef Mengele que ele teve uma educação formal bastante erudita, porquanto a família em Günzburg, onde ele nasceu, possuía uma empresa. Seu pai era empresário, dono de uma empresa de máquinas agrícolas que funcionou até 1980, quando passou a apresentar problemas e declarou falência. De maneira que a formação acadêmica do professor Mengele, pelo fato dele ser de origem de uma família rica, possibilitou ele, como eu mencionei anteriormente, uma educação formal erudita, de maneira que ele apresenta 2 cursos de doutorado, quais sejam na Universidade de Munique em filosofia e antropologia física e em medicina. E no contexto da odontologia, no contexto das pessoas que se interessam pela cabeça e pescoço, ambas as teses do professor Mengele são de interesses, porquanto essa tese em antropologia física estudou, por meio de medidas morfométricas, o segmento anterior maxilar, que guarda uma relação direta com a odontologia. Também a sua tese de doutorado em medicina na Universidade de Frankfurt, ele estudou as anomalias de natureza fissurais, tais como as fendas lábio-palatinas. E, além disso, o professor Mengele teve outras áreas de interesse, tais como a eugenia, a purificação racial, estudou doenças infecciosas e imunes, estudou doenças genéticas, estudou a comparação referentemente a gêmeos no contexto das anomalias genéticas, estudou o nanismo, o gigantismo, também estudou a resistência orgânica frente à temperatura, estudou a hipertricose, dentre outras áreas, que ressaltam novamente tais conteúdos, tais áreas de interesse, tal produção acadêmica
que é anterior ao nazismo. E esse conteúdo todo ele foi utilizado, seja por ele, seja por seus correligionários nazistas, no direcionamento da purificação da higiene racial ou eugenia, que atualmente essa eugenia ela se direcionou para eufemia. Para não confundir, não associar ao nazismo, tanto a eugenia quanto a eufemia buscam uma população isenta de doenças genéticas, de maneira que seja possível tratar essas doenças genéticas ou então impedir que elas se estabeleçam na população. Isto posto, nós passamos a analisar a morte do Dr. Mengele, do professor Mengele. O professor Mengele ele teve o atestado de óbito, a sua morte aceita inclusive pelo Estado de Israel, mediante a análise do DNA, do seu DNA, comparativamente à análise do irmão mais velho, Carl Mengele Jr., e da mãe, Walburga Mengele, e também do Rolf Mengele. E foi atestado, comprovada, que o cadáver, que os ossos, que o material provinha do Mengele, uma semelhança em torno de 10 locos gênicos, que dá uma semelhança algo em torno de 99% de probabilidade. Entretanto, isso que parece 99% de probabilidade é uma em 1800, ou seja, uma pessoa em 1800 não parentes podem apresentar semelhante DNA. Isto posto, surgiram algumas teorias da conspiração, inclusive por historiadores de natureza judaica, que acreditam que, de fato, o cadáver não era do Dr. Mengele, do professor Mengele, mas de um sósia. Isto posto, eu relembro para vocês que em 1997 eu vi uma pessoa na rodoviária de um restaurante nas proximidades da rodoviária de Porto Alegre, com a semelhança física, facial bastante semelhante ao do professor Mengele, que apresentava uma característica para mim que me chamou a atenção, que era a hipertricose, um chumaço na orelha bastante acentuado, que me despertou essa curiosidade, de maneira que, se alguém não acreditar em mim, eu dou todo esse direito. Entretanto, como fui eu que vi, eu acredito que, não que tenha sido um sósia que possa ter dado essa semelhança no exame de DNA, mas de alguma maneira a amostra referente àquela ossada que foi encontrada em Bertioga tem algum material genético de parente que foi trazido possivelmente do jazigo da família. De que maneira, não me pergunte, que eu não sei, mas essa é a minha teoria desprovida de qualquer interesse em disseminar fake news ou teoria da conspiração. No mais, eu sou o Dr. Antônio Schutz e esse é o canal Político e Acadêmico.